Olá, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Aqui já está a Lília Mônica, bem-vinda, Lília, à nossa live. Estou aqui já chamando a nossa convidada, a Nívia. Nívia, você já está por aí? Nívia, diz um olá, não estou te vendo ainda. E, gente, estamos de volta aqui com as nossas lives às segundas-feiras. E Aí, boa oi, noite, Edna. apareceu! Que bom Isso, já tê-la tô por até aqui. retocando. Que ótimo, que alegria tê-la aqui. E eu tô muito feliz de estar também aí com você. Quanto tempo, né? Esse convite já foi feito, Edna. E agora Sim, finalmente chegou o nosso dia, né? chegou o nosso dia. E eu acredito que vai ser um dia especial, né? Espero podermos contribuir um pouquinho com as pessoas que nos seguem, com as pessoas que têm um pouquinho mais de curiosidade, né? Para conhecer os nossos Sim. trabalhos, os nossos projetos, enfim. Giovana, boa noite, bem-vinda. E aí a gente Boa noite, pede Giovana. E aí a gente pede para as pessoas já irem convidando, né, Nívia, seus amigos, pensando aí quem poderia se Isso. interessar por esse tema. Bom, acho que não vai faltar assunto nessa noite, né? Nunca falta, não é, Edna? Nunca, nunca, é Thalita verdade. chegando. Boa noite, Thalita. Olha, gente, que legal. Então, vão convidando os amigos, as pessoas, e por aqui a gente vai se preparando, né, Nívia? Testando Isso, a gente começa a aqui. conversar. Isso. Então, se você quiser começar se apresentando, né, vamos Uhum, dar vamos aí fazer isso então. vamos aí dar uns 2 minutinhos para entrar no tema em si, e assim as pessoas vão chegando também, né? Perfeito. Então, para quem já me conhece, para quem ainda não me conhece, meu nome é Nívia Braga. Eu sou doutora em psicologia, sou pesquisadora na área de criatividade, professora e escritora também, né, Edna? Eu falo que a gente que gosta de escrever é muito indissociável esse nosso papel junto da escrita, junto aí da expressão das nossas emoções por meio da comunicação. Sim. E atualmente eu sou professora universitária do IESB, sou sócia fundadora da Grow também, Comunicação e Imagem, onde eu trabalho com desenvolvimento humano e uma apaixonada por literatura, por educação, por escrita. E estou aqui na nossa noite de hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esses temas. Que maravilha, Nívia. E vendo aqui um pouquinho, né, os pontos que vamos conversar, tem uma coisa muito sua e ao mesmo tempo muito minha, muito nossa, né? Que é essa preocupação com a humanidade em si, né? Com o nosso caminhar na vida, com o nosso realizar-se na vida, realizar nossos propósitos, né? Encontrar esse sentido, encontrar essa motivação, né? Porque cada dia mais eu percebo como se a gente realmente fosse perdendo um pouquinho o norte da nossa vida, né? Talvez Sim. não eu e você, né? Propriamente, mas a gente convive com muita gente, né? Ao nosso redor, às vezes muito próximo, que às vezes está um pouquinho, né, sem saber para onde ir, como ir, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Isso me vinha à cabeça antigamente, as pessoas questionavam o que, que eu quero da minha vida, né? Hoje já não se questiona mais isso. Você já percebeu? Para que que eu vim a É, esse mundo, né? Hoje já eu não acho se que, questiona mais. pois é, eu acho que a gente vive num momento muito grande assim.
em que as distrações elas estão muito fartas. Então é como se fosse um anestésico, né? Sim. Assim, ai, para que que eu vou me perguntar, né? Quando aquela coisinha começa a incomodar, quando aquela dúvida, quando aquele grãozinho de areia começa ali se mexer, de repente você fala assim, ah, eu dou espaço para isso. Ah, não, peraí, deixa eu assistir uma série, deixa eu fazer alguma outra coisa, deixa isso passar, porque a gente também, né, aquela frase da publicidade, eu mereço descansar, eu mereço me presentear, eu mereço. E, na verdade, eu acho que essa pergunta de qual é o sentido da vida, ela é latente em qualquer ser humano. Não tem como não viver. Isso vai despertar em algum momento. Isso vai vir à tona, isso vai incomodar. E eu te trago, né, partilhando com quem está aqui, ano passado foi um ano muito difícil para mim em relação a isso, assim, porque essa pergunta do que eu vim fazer, qual que é o caminho, qual que é a direção, será que eu estou fazendo a coisa certa? Isso de repente explodiu. Isso explodiu dentro de mim com uma força muito grande. E, e nessas horas, eu acho que são horas muito ricas também, porque a gente é obrigado a deixar algumas coisas de lado. A gente é obrigado a abrir espaço, às vezes, na marra, né? Sim. E, e aí, quando essas perguntas elas começam a ser feitas com intensidade, a gente começa a querer responder, eu acho que a gente começa a trilhar um caminho de volta, de humanidade, em que o amor é o caminho, né? É muito impressionante, muito maravilhoso. Então, essas perguntas de para que eu estou aqui? Qual é o sentido disso tudo? O mundo tá tão estranho. Eu me fazia desde muito pequena. Eu era aquela criança com 7, 8 anos, eu ficava meio incomodada, olhava para o céu e falava, gente, mas não é só isso aqui, não tem como. Não pode ser só esse quintal, não pode ser só essas pessoas, tem alguma coisa a mais, tem uma coisa além, né? E a gente que é muito intuitiva, que é escritor e tudo mais, assim, o cuidado que a gente tem que fazer, e que eu tenho aprendido, é não fazer esse mergulho tão profundo, tão de uma vez. Porque senão a gente acaba se perdendo mesmo, né? Sim, sim. Então, quando às vezes eu vejo algumas pessoas falando, poxa, mas eu tô deprimido, eu tô triste. Às vezes é bom, né? Não é legal ficar Sim. deprimido, mas assim, é importante. É importante dar conta do vazio, é importante dar conta da falta. Uhum. Porque é nesses momentos que as luzinhas começam a se acender e a gente começa a ir voltando para esse propósito que é tão importante para todo mundo, né? Com certeza. E eu achei muito interessante, né, quando você falava que em algum momento a gente vai se questionar sobre isso. A adolescência é um momento, pena que hoje a adolescência está sendo vista de uma forma tão diferente, né? Parece que as ocupações elas estão em alta, né? Então é encher a agenda, é encher de compromissos, todo mundo parece que está meio hiperativo, né? Tem os diagnosticados e os não diagnosticados. Todo mundo está hiperativo, todo mundo precisa fazer, 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 agir, agir, agir. Enfim, e às vezes a gente esquece desse ponto essencial que é voltar para dentro de nós mesmos, né? E não voltar para dentro de nós mesmos egoisticamente, né? Eu vou ficar olhando para mim porque comigo, porque, né? Não que o mundo tenha que girar em torno, mas esse voltar-se para si realmente é muito necessário, né? Se não é Sim, na adolescência, aí na crise dos 25, dos 30, dos 40, né, que a gente passa, e é inevitável, cada vez que você passa uma etapa da vida e você termina o ensino médio, é uma crise, e agora o que, que vai ser, né, o curso que eu vou fazer, que caminho eu vou seguir? Terminou a faculdade, nossa, e agora? Eu tenho uma faculdade, tenho um diploma, mas e o que, que eu vou fazer com isso? Era realmente isso que eu queria, né? Ou
passei, qual concurso, e por aí a gente vai se questionando, e depois eu caso, não caso, eu vou ser mãe, não vou ser mãe, né? São tantas perguntas, são tantos questionamentos, e às vezes a gente vai meio que no automático, né? A gente não se pergunta, mas por que que eu estou fazendo isso? O que que isso vai me trazer? A que essa decisão vai me levar, né? E como é necessário isso? Porque essa crise existencial, muitas vezes ela pode partir exatamente disso. Eu fazer, 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 tomar decisões, 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 porque são rápidas, né? Hoje o mundo exige que a gente tome decisões muito rápidas, né? E um momento você perceber que você fez tanto, que você se sacrificou tanto, e de repente não era exatamente aquilo que você sonhava para a sua vida. Não era exatamente aquilo que o seu interior, né, a sua essência, digamos assim, esperava de você, né? Então aí é onde entram as crises maiores, né, da nossa vida, eu imagino. É justamente quando a gente faz e se dá conta de para que que eu fiz tudo isso mesmo, né? É E verdade. pode falar. E eu fico pensando, quando a gente fala desse faz, né? É, quando você tocou no adolescente, que eu tenho voltado muito meu foco pro adolescente, para quem está no início da vida adulta, essa pressão ela é muito maior porque a gente tem dois lados muito interessantes. A gente tem uma cobrança social grande, e não que incide não só nos adolescentes, mas nos pais também, Uhum, que se sentem corresponsáveis, como se esse adolescente, se essa pessoa que estivesse no início da vida adulta já tivesse que saber o que ela quer, né? Porque o pai, às vezes, ele entende como um dever cumprido. Ah, eu encaminhei, esses aqui estão encaminhados na vida. uhum, Então, esse espaço da crise, que ele é importante, porque a crise é que tira a gente do lugar, sim, para o adolescente ele é mais pesado ainda, porque é como se fosse esperado que ele não tivesse crise. sim. Porque uma adolescência tranquila é muito mais interessante do que uma adolescência turbulenta. Uhum, Só que esse adolescente ele precisa de entrar em contato, ele precisa se questionar. E se questionar junto com uma série de hormônios, com uma série de cobranças, com uma série de necessidades. E se ele não tem esse espaço para ele expressar, para ele externalizar, aquilo ali vai ficar para um segundo momento, porque ainda tem esse desejo social de agradar. uhum, O uhum, fazer, ele é legitimado pela sociedade. Então, uma pessoa muito produtiva, ela é muito bem vista. E não significa que a gente não tenha que ser produtivo, mas sim, quando você está produtivo dentro do seu propósito é uma coisa. Quando você está produtivo pela necessidade de produzir, é a grande questão. E que dói, que machuca e que traz tanta angústia. Então, eu convivo muito, eu sou professora universitária. E eu vejo um potencial maravilhoso nos alunos com quem eu cruzo o caminho. Maravilhoso, incrível. Eles fazem cada vez mais, fazem cada vez melhor. Eles estão cada vez mais dentro do propósito deles. Eu sinto que vão vindo gerações cada vez mais conscientes. uhum, Mas nem sempre a gente consegue encontrar uma sociedade que esteja pronta para receber essas novas formas. uhum, uhum, Então, o sentido da vida, talvez assim, eu fico imaginando, se for uma pessoa completamente externa que olhe as relações humanas, a gente consegue perceber muito amor e muito carinho, mas quem está dentro, se estiver sofrendo uma pressão muito grande, o amor não, ele não subsiste a pressão. Então eu penso muito nisso, assim, o amor, eu tenho uma frase que eu adoro que assim, o amor é sempre a resposta, sempre, não importa a pergunta, o amor é a resposta. uhum, Então, muitas vezes os pais reclamam, ah, mas meu filho não faz isso, ah, meu filho está acordando tarde, ah, meu filho não vai à igreja, ah, meu filho não sei o que e tal. E quem está de fora olha para os filhos dessa pessoa e fala assim, gente, mas a criaturinha está lá, bem educada, amorosa, tranquila,
mas às vezes os pais não conseguem ver, Sim. porque está olhando por um ângulo de pressão. Uhum. Então, eu acredito muito que essa crise que tem acontecido agora, essa crise que está mobilizando a gente para resultados, ela vem muito nesse sentido, assim, da gente descobrir o amor dentro da gente. Não tem outro caminho. E tudo é amor, né? Tudo é feito de amor, o resto é distorção e que vai passar. Uhum. Mas se a gente consegue não se prender muito às emoções e focar no amor, a gente consegue encontrar o caminho de volta para dentro. Tudo isso é muito interessante, Nívia, porque assim como você, né, falou que é amante do conhecimento, da leitura e tal, eu trilho também esse caminho, né? Assim, eu aprendi desde muito cedo a começar a olhar para mim, e muitas vezes foi pela dor, né, que a gente na hora do deserto, na hora da escuridão, que a gente realmente precisa olhar para dentro da gente e falar, tá, e aí? E a partir daqui, o que que eu vou fazer, né? E todos nós temos a capacidade de escolha, né? Nesses momentos, por mais duros, por mais escuros, por mais sombrios que eles sejam, todos nós temos a capacidade de escolha, né? E tudo dá certo ou não a partir do momento em que eu escolho o meu caminho para partir, né? Para seguir. E, e tudo isso me trouxe vários questionamentos, né? Com relação ao sentido da vida, com relação ao amor, com relação à questão de educação mesmo, né? E aí eu fui entrando em várias searas, né? Também sou educadora, só que diferente da Nívia, eu trabalho com crianças da primeira infância, então é só um pouquinho diferente, né? Da primeira infância à universidade, só um pouquinho, né? Mas o fato é que a pessoa humana em si me desperta uma grande paixão e uma grande curiosidade, né? Então eu realmente comecei a estudar aí muito de psicologia, não sou psicóloga, mas outro dia até me falaram, né? Você não é psicóloga, é diplomada, enfim. O Né? interesse pela psicologia é uma paixão comum, não é, Edna? Exatamente, mas assim, já estudei muito, entrei aí por cursos, né, de extensão, de formação continuada, depois pisei lá na psicologia positiva e segui e tal, e agora eu estou mergulhando um pouco na logoterapia, que também tem me apaixonado. E eu tenho, né, assim, para quem está aqui que não me conhece, né, eu tenho um livro publicado, O Amor que Cura, e ele toca em vários desses temas. Estudando a logoterapia agora, né, que é basicamente isso, né, o sentido da vida, essa vertente da psicologia, eu comecei lendo o livro de Viktor Frankl, o fundador, ele fala como as pessoas sobreviviam no campo de concentração, né? E ele fala que todas aquelas pessoas que tinham um sentido, que tinham um propósito, que tinha, não sei, tinha um filho que estava lá esperando por ele, tinha a esposa, que tinha algum sonho para realizar, essas pessoas conseguiam é, ultrapassar aquilo ali, né? Conseguiam sentir fome, permanecer firme, conseguiam estar depressivos e permanecer firme, né? Conseguiam dizer não para quem levava ali a bebida, porque diz que chegou um determinado momento que a pressão, que a angústia, que o vazio era tão grande que se servia bebida de graça para que as pessoas começassem a ter aí um pouco de, como é que se diz, um pouco de, saíssem um pouco daquele sofrimento, né? E é interessante porque outro dia eu ouvia dizer, a gente nunca pode julgar, inclusive uma pessoa que bebe,
porque a gente não conhece a dor que está dentro dela, né? A gente sabe que isso não é uma coisa legal, mas eu não posso julgar, eu não conheço o que está dentro dela, né? Enfim, e aí eu começava a ligar tudo isso, e eu pensava, se um filho motiva uma pessoa a permanecer firme, a não se entregar, e ali disse que muita gente decidia pelo suicídio, decidia, né, por se entregar à câmara de gás e tal. O que é isso se não o amor? O que é isso se não depositar amor em algo que eu sonho, que eu almejo, sabe? E ele falava, e aquilo ali, né, no caso de Viktor Frankl, que foi um sobrevivente do campo de concentração, e aquilo ali me deu ânimo para não largar o campo de concentração. Aquilo ali me deu ânimo para seguir ajudando os meus companheiros, né? Porque para ele era ajudar quem estava ali, ele como médico, né, no campo de concentração. Uhum. Era fazer um pouquinho menor a dor de quem estava ali do lado dele. E ele teve a oportunidade de deixar para trás tudo aquilo. E ele chegou um momento que falou: não, eu preciso sofrer com dignidade. Isso para mim foi bárbaro. Como assim, né? Sofrer com dignidade no mundo de hoje, onde ninguém mais admite isso do sofrimento. Eu preciso Sim. abraçar a vida e sofrer com dignidade. E sair daqui e sentir orgulho. Eu venci, sabe? Eu consegui superar tudo isso. Edna, perfeito isso que você colocou, porque eu acho que se eu tivesse que resumir a lição que 2021 deixou na minha vida, foi um pouco disso, assim, a gente às vezes tem que sobreviver ao campo de concentração, sabe? Não querer sair de lá correndo, assim, tem coisas que você tem que passar, que você vai passar e que aquilo ali vai te fazer crescer. Então, É sua assim, única condição, né? É sua você única não condição tem de como. crescimento. É passar por ele. Exatamente. Então, assim, foi um momento em que eu me vi, assim, muito perdida, do ponto de vista mental, do ponto de vista de propósito mesmo, profissional e tudo. E aí, o que eu fui observando, assim, tive diagnósticos, tive. Me permiti fazer coisas que eu nunca fiz, troca de terapeuta aqui, troca de médico, não sei o quê, se afasta um pouquinho de alguma coisa. E aí você vai tentando descobrir, às vezes desesperadamente, e parece que chega num ponto da sua vida que você dá a volta, dá a volta, dá a volta, e que você tá afogando cada vez mais, Sim. né? E aí você começa, assim, só te resta a sua racionalidade, você pega e fala assim, ok, vamos dar uma olhada no que nós temos aqui? É, quais são os caminhos disponíveis? O que eu tenho? E parece que quando a gente desiste um pouco de lutar e você começa a aceitar que você está naquele campo de concentração, por assim dizer, você começa a enxergar recursos que você não enxergava antes. Sim. E é muito dolorido, porque muitas vezes, para fugir de um sofrimento maior, você compensa com alguma coisa que te dá muito prazer. Uhum. Mas aquele ciclo de dor e sofrimento, ele tá todo ali, né? Todo embaralhado, todo misturado. E você sabe, olhando de fora depois, que se você tivesse conseguido seguir sua intuição, teria sido mais leve. Mas naquele momento, você precisou de passar pela dor profunda. Sim. Para ver perdendo coisas mesmo, assim. Teve uma coisa que foi muito emblemática para mim no final do ano passado. Eu vou dar um exemplo para quem está assistindo a gente. É que eu fui ficando cada vez mais cansada, achando que eu não ia conseguir, algumas pessoas falando, tira uma licença médica e tudo. E aí, naquele momento, eu falei assim, gente, você é mandada embora, como é que vai ser? Como é que vai ser essa coisa toda, assim? E aí, a gente tinha uma atitude por amor e por medo. A gente estava para trocar de carro no final do ano. E aí, naquela atitude conservadora, a gente falou, não, a gente adia isso porque não sabe como é que vai ser. De repente a gente parou e falou assim, não, calma aí. O que está nos nossos planos? O que
vamos continuar tocando os nossos planos para ver o que acontece? E a gente conseguiu trocar de carro. Eu consegui finalizar bem o semestre utilizando todas as ajudas que eu tinha. Continuei a minha consulta no psiquiatra. Parei de lutar contra a medicação. As coisas foram acontecendo e, de repente, num determinado momento, que eu não sei explicar muito bem qual foi, eu olhei para trás e aquela crise tinha passado. Eu estava num lugar completamente diferente. Uhum. Muito diferente do que era antes, assim. Mas eu olhei e falei, uma parte de mim teve que se render, sabe, Edna? Porque continuar lutando e querer fazer tudo, não ia ter jeito. Não ia ter jeito mais. Então, assim, aí quando eu refaço o caminho, eu vou encontrando tanto de amor que tinha, tanta ajuda, tanto crescimento, tanta, né? E uma capacidade maior de lidar com as emoções agora. Uhum. Então, vale a pena. Sabe aquela coisa assim das sementes que foram sendo plantadas ao longo do caminho, que elas só vão florescer lá na frente? Sim, É sim. amor em todas as formas e de todos os jeitos, né? Então, assim, se a gente tem coragem de abraçar a história da gente, Sim. depois isso vira conto, vira livro, vira live, vira palestra, vira testemunho em sala de aula, Aham. vira, né, testemunho no Ágape, enfim. É É, verdade. os lugares vão vindo. Mas é Aham. ter paciência para passar e ir vivendo um pouquinho de cada vez ali. E outro É. aprendizado gigante foi aprender a descansar de verdade, né? Tô vendo que a Gabi tá aqui, né? A Gabi, minha terapeuta. No ano anterior eu falava, assim, 2020, aqueles planos, e ela falava assim, mas você sabe descansar? Como é que... A nossa meta foi aprender a descansar, né? Porque Sim, eu realmente não sabia. sim, Então, tirar um mês de férias esse ano para mim já foi uma coisa, assim, que eu nunca tinha feito na minha vida. sim. Eu estava sempre com projetos, planos e não sei o quê. E esse ano eu tirei 30 dias de férias absolutas, assim, E a de não gente tocar em nada. percebe o Assim. tanto que isso é importante, né? Aí a gente volta àquele ponto, fazer, fazer, fazer. Mas para quê mesmo? Se de repente eu me dou conta lá na frente que eu preciso de tão pouco para me realizar, eu preciso de tão pouco, às vezes, para cumprir, né, com a minha missão nesse mundo. O amor é tão simples, né? Às vezes a gente se desdobra horrores para fazer com que alguém se sinta amado. Ele quer uma coisa muito simples, né? Às vezes nós queremos coisas estupendas para nos sentirmos aceitos, lembrados. Não, mas às vezes a gente precisa de alguém que diga: você vai conseguir, né? São coisas muito. É realmente muito interessante isso, Nívia, porque eu também tive momentos na minha vida que foram os mais duros, na verdade, né? Que você percebe, gente, eles eram necessários para tantas coisas, inclusive para eu crescer, né? Sair de repente da minha infantilidade, que às vezes a gente vai parando ali, né? Achando que a gente cresceu, mas o nosso emocional nem sempre acompanha o nosso corpo, nem sempre acompanha a nossa razão, né? E a gente precisa crescer em todos os sentidos, né? A maturidade, ela precisa vir em todos os sentidos. Talvez seja aí o ponto, né, das crises existenciais, quando uma coisa cresceu na frente da outra e a gente precisa ir juntos, né? O intelecto, a emoção, o psicológico, é, o sentimento, né? A alma, hoje já não se fala mais de alma, né? Mas quando a gente fala de desânimo, quando a gente fala de cansaço, quando a gente fala de tristeza, a gente está falando de alma, porque isso é Sim, de dentro, isso nasce da nossa essência, né? Não vem de fora. sim, Uma gargalhada qualquer um pode dar, né? Mas sim. sorrir com os olhos, sabe? Aquela coisa assim que ilumina, isso vem de dentro, né? Mas é muito interessante porque às vezes esses momentos eles querem mostrar para gente o tanto que a gente é amado, o tanto que a gente é querido, o tanto que tem pessoas que se importam conosco,
E a gente passou a nossa vida inteira chorando as pitangas e dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém lembra de mim. E é verdade. É verdade. E é verdade que às vezes tem gente que não está, né, muito aí para você. Mas ela não está aí para você por quê? Porque ela não gosta de você? Ou porque ela também tem uma dificuldade que ela também não dá conta de dar aquilo que você está esperando? É, E às com vezes, certeza. né? E às vezes o amor chega por outro lado, mas ele chega. O socorro chega por outro lado, mas ele chega, né? Isso é o Sim. importante, é isso é que a gente precisa abrir os nossos olhos, não importa de onde ele vem, né? Não importa, o importa é que ele vem, e eu preciso me abrir a isso. E eu preciso ser grata por isso, né? Eu preciso reconhecer isso e levantar a cabeça e seguir, né? Igual aqueles tantos lá no campo de concentração que viram aí seus Uhum. familiares ficando no meio do caminho. E hoje em dia, né, se a gente vê o nosso contexto de pandemia, a situação que a gente está vendo por aí, né, que é muito louco. Eu estava conversando com meu marido esses dias, você liga a televisão hoje, é matar e morrer, né? É muito triste o que a gente tem visto. E por que tudo isso está acontecendo? Para onde está indo a nossa vida? Para onde estão indo os nossos propósitos de vida, os nossos sonhos? Né? Porque eu imagino que quem faz algo desse tipo, ele perdeu tudo, ele perdeu esperança, ele perdeu propósito, ele perdeu sonho, né? Bom, você como É, psicóloga formada deve ter algo a dizer um pouquinho mais sobre isso. primeira coisa, não sou psicóloga, né? Outra dúvida que às vezes as pessoas têm Ah, não sou psicóloga, posso ter carinha de psicóloga, mas não sou psicóloga, sou publicitária. mais uma errar. Imagina, imagina. É. Você também já foi confundida com psicóloga várias vezes, né? Mas assim, você falou uma coisa que me tocou muito, que o amor às vezes ele vem por outros caminhos. Cada pessoa que olha a gente com cuidado, que oferece um diagnóstico, que oferece um carinho, que oferece um copo d'água, que oferece uma ajuda, que oferece uma oração, é, tudo isso são manifestações de amor. Uma O que a gente não escuta, pode, né? uma escuta, uma não Interesse. escuta às vezes, É, é, às vezes até uma sacudida, uma chamada à realidade ali, é uhum, amor também. sim. Porque tem horas que a gente precisa disso, né? E tudo isso é amor. O que não é justo é a gente transferir para o outro uma responsabilidade que é nossa. Tudo são olhares, Sim. né? Só da gente ser olhado, só da gente ser cuidado, só da gente ser amparado, só da gente ser visto. Quantas pessoas não têm isso, né, Edna? No sentido de não ter ninguém para conversar, não ter ninguém para se abrir, não tem. E a coisa que eu mais escutava no momento de crise era: mas você tem uma psicóloga? Mas você tem um psiquiatra? Sim. Mas você, tá tudo ali à mão. Você tem isso, você tem aquilo? Sim. Mas enquanto você não tá, você não reconhece o que você precisa, o quanto você precisa, Uhum, não adianta, você pode ter tudo na vida, que você vai continuar com um vazio gigante. sim. E aí, uma coisa que a vida me ensinou, e que isso foi muito precioso nesse ano que passou, foi assim, você pode estar precisando muito mais do que você imagina. Porque a gente recebe um pouquinho, a gente já quer retribuir. Uhum, A gente quer retribuir, a gente já quer. Eu acho que talvez o primeiro passo podia ser a gente parar com esse desejo desesperado de querer retribuir tudo, todo o convite, sim. receber, conseguir receber esse amor que está chegando, conseguir Uhum, parar um pouquinho, conseguir receber só agradecer, né? Eu acho que isso já é um passo muito grande, já é porque aí quando você para e consegue começar a agradecer,
aí eu acho que você começa, aí começa a cura e você consegue chegar na outra pessoa. Hoje eu estava lidando com uma menininha aqui da nossa comunidade que perdeu a bisavó. Ela tem 8 anos e a primeira sensação que os pais tiveram assim era de não contar. Não contar porque ela vai ficar muito triste. Uhum. Só que assim, por uma questão da vida, né, ela acabou sabendo. E ela estava lá com a gente, assim, extremamente emocionada, chorando. E tem N sentimentos envolvidos ali. Uhum. Mas só quem já passou a dor de sentir alguma coisa muito forte é que consegue chegar Sim, e sim. deixar expressar sem dar nome nesse primeiro Uhum. momento. A Uhum. revolta, né? Assim, ela falava assim, mas eu já perdi tanta gente. Ai. E aí a gente tava lá só escutando, assim, deixa sair, deixa. Uhum. Uhum. Até pra gente conseguir, porque ela falava Sim. assim, então amanhã eu já não vou na escola. E aí, como a gente tinha contato com ela ontem, a gente, peraí. Aí já é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí você consegue pontuar assim, mas ontem você estava falando que você não queria ir na escola, porque professora nova e não sei o quê. Então, às vezes, a gente só precisa de um espaço para poder falar, É, para a gente poder lidar com esse sentimento, para deixar sair. Porque sim, tem muita coisa para sair. sim. Com certeza, com certeza. Já é uma imensa ajuda quando a gente consegue, né? Silenciar e deixar o outro falar, né? Eu tive, num desses momentos, eu tive uma pessoa que ele falava tudo o que você precisa falar. E ele sentava 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Fala, fala. E eu olhava assim, mas fala o quê? Fala o que você quiser. Fala, né? E se você estiver na sua casa e tivessem, né? Tiver lá assim, vagando nos devaneios e tal, escreve. Aí é muito interessante que você falou no início, né? Que a escrita, ela é muito terapêutica, né? Ela é muito interessante. E às vezes depois ela vai se tornar o livro, vai se tornar o versinho, o poema, a música, né? Mas é muito interessante porque as coisas mais belas, às vezes a gente não para pensar o que estava no coração, na mente, no interior daquela pessoa que fez aquela música que você ama. Aquela poesia que você derrama lágrimas e lágrimas quando você lê, né? Aquele livro que você acha assim o máximo e você diz, nossa, que gênio, né? Que pessoa, mas você não sabe como ele foi macerado ali às vezes para sair aquele produto ali que você tem na frente, né? E é bem isso, né, Nívia? É bem isso mesmo. É esse espaço que a gente precisa dar. Inclusive, a gente precisa dar, né? A gente precisa ter a coragem também, porque nem sempre a gente tem a coragem de abrir quem nós somos, né? Se reconciliar com a nossa história mesmo, se reconciliar com a nossa vida, nem sempre foi exatamente do jeito que você sonhou. E às vezes você nem sonhou e as coisas foram acontecendo atropeladamente, né? E aí você diz assim: nossa, mas eu queria que tivesse sido como a vida da vizinha. Essa minha aqui é muito cheia de coisas, né? Não, tinha que ser como a vida da vizinha, da minha amiga. Olha só que vida perfeita, né? Mas de repente a sua amiga também nunca te contou o que ela já passou na vida. Ela só mostra o sorriso daqui até aqui, né? De orelha a orelha. Mas isso não quer dizer que ela também não passou por alguma dificuldade, algum sofrimento, né? Mas ela Uhum, aprendeu a ver de uma maneira diferente. Ela sim. aprendeu a administrar isso de uma maneira diferente, né? E uma coisa, Edna, que a gente voltando então à história da escrita, a escrita pode ser esse lugar seguro para você extravasar aquilo que não necessariamente você quer trazer tudo para o mundo. Sim.
que no meu processo de crescimento também, muitas vezes eu escutava assim, nossa, mas você está sempre sorrindo, parece que está sempre tudo bem, né? Uhum. E aí, às vezes, por uma atitude até infantil, você fala assim, não, então peraí, deixa eu começar a mostrar meus problemas para o mundo, porque não é só assim, tem esse outro lado também. Uhum. E não é uma coisa nem outra. Você não precisa ser o sofrimento, nem ser a alegria, nem ser a tristeza, são estados. Se a gente conseguir ser quem a gente é na hora, Uhum. e a gente conseguir estar, né, é o que eu tenho para oferecer agora, já é muita coisa. Sim. Já é muita coisa, porque a gente vai ser capaz de acessar as questões certas naquele momento. Então, isso me toca muito, assim, sabe? De começar a entender que, ok, cá estamos, é o que temos, e a gente não precisa contar toda a nossa vida para o outro, a gente não Uhum. precisa transformar tudo numa grande sessão de escuta. Às vezes, a vida quer da gente coisas menores. Sim, sim. E aí, o meu processo foi muito isso, assim, de nossa, mas eu queria dar aquela super aula que fosse tocar, que fosse transformar. E às vezes é só uma aula. É. Porque se você gasta toda a sua energia para preparar uma aula, como é que você vai preparar 8? Isso vai te levar a um estado de exaustão mental, como já Uhum. aconteceu várias vezes, de meio-dia, eu estar super cansada Uhum. e achar que estava normal. Uhum. Ah, não, deita, descansa e toca o dia. Não é assim. Sim, sim. Aí a gente começa a se perguntar assim, tá, o que eu estou fazendo com a minha energia? Né? Em que eu estou empregando essa energia toda? É numa aula só, sério. Uhum. Uhum. É, então, às vezes, é só uma aula, é só um dia, é só uma live, é só uma, né? É só Sim, isso, é sim. só esse momento que a gente tem. Então, para mim foi um aprendizado muito grande, porque parecia que eu estava sempre em débito com o mundo. Sim. Então, assim, eu tenho que fazer mais, eu tenho que. E a Covid mostrou, né, que tanta gente deixou de existir em 3 segundos, assim, Uhum. como Sim, que, sim. né? Claro. Eu acho que as questões de pandemia trouxeram muito isso pra gente. Uhum. Então, o amor é o caminho? O amor é o caminho. Olhar para as emoções é um desafio? Meu Deus do céu. Só quem entra nessa aventura que é capaz de falar, Sim. né? E a escrita é uma boa ferramenta. É. É muito interessante porque isso me tá aqui, na verdade, está incomodando desde o início, né? Essa questão. É, novamente, reconciliar-nos conosco mesmo, nos colocar diante da nossa verdade, né? Eu não preciso contar a minha verdade para o outro, muitas vezes. E aí eu preciso ter cuidado para quem eu conto a minha verdade, né? Também cuidar do nosso sagrado, que é o nosso interior. Mas eu preciso olhar nos meus olhos e contar essa verdade para mim mesma, né? E falar: essa é a sua verdade, mas até aqui você venceu, e daqui para frente? Você vai se dar por vencida ou você vai continuar perseverando e batalhando, né? Todo o processo, né, todo esse processo de amorização, se pode dizer assim, ele começa da gente, né, Nívia? Ele começa da gente se olhar e falar, gente, essa é a minha história, essa é a minha realidade. Foi assim que eu vim ao mundo. E é com essa história, com essa realidade, com essas circunstâncias que a minha vida tem sentido, que eu tenho uma missão e que eu vou correr atrás dos meus propósitos, né? Porque às vezes a gente acha que a vida do vizinho sempre é mais fácil que a nossa, né? Sempre é mais tranquila que a nossa. E no fundo, se a gente parar um pouquinho para analisar a situação, a gente vai voltar naquela coisa. Ele tem uma forma diferente de agir. E eu, né?
qual a forma que eu vou adotar para a minha vida para fazer um percurso de sucesso, digamos assim, né? E aqui tem uma coisa que eu acho que não falha nunca, né? Não gosto muito dessa palavra acho, mas eu vou dizer, a gente precisa realmente ter um grande espírito de fé diante de momentos assim. Eu me pergunto quem não cultiva a fé, quem não fortalece a sua fé, né? E esses dias eu estou lendo um livro muito interessante, né? O título dele é Ser de Deus é Rentável. Parece um negócio bem capitalista, né? Gente, mas é um negócio assim impressionante, né? Um frei que trabalha com empresários e ele escreveu esse livro para os empresários. Ser de Deus é rentável. E ele fundamenta por que que ser de Deus é rentável, né? E ele deixa muito claro isso. A gente vive de fé. Até quem é ateu precisa de fé para viver. Uhum. Porque tem um E aí tem que se momento. questionar. Desculpa, caiu aqui. Com fé, continuamos a nossa live. Vamos chegar ao fim. Continuamos a nossa live. Amei. Mas é isso, Edna. Você falando aí, né? Preciso de fé para viver. E no que a gente coloca a nossa fé? Eu acho que essa é a grande Sim, questão, né? sim. Porque você lendo esse livro, eu relendo Comer, Rezar e Amar de novo, da Elizabeth Gilbert. Você já leu esse livro? Não, ainda não. Maravilhoso, é incrível. E aí eu estava nessa semana terminando o livro, e tem um momento em que ela, ao fim do divórcio dela, porque o livro ele é autobiográfico, ela senta Uhum. num lugar e ela chama os sentimentos dela. E ela chama mesmo as cenas de vergonha que ela viveu, as cenas de raiva, as cenas de descaso. E aí, na medida que ela, depois, claro, ela tem um processo de meditação muito forte, ela já tem um processo de autoconhecimento muito avançado, e ela tem fé que ela vai conseguir dar os próximos Uhum. passos. Mas ela vai nomeando esses sentimentos que vão aparecendo na mente, ela fala: pode entrar, tem espaço para você dentro do meu coração. E aí, em vez daquele sentimento tomar o coração e destruir tudo, ele vai se integrando ao que ela é. E aí, ela tem uma frase maravilhosa, e ela não tem nenhuma religião específica, mas ela fala o seguinte: se o meu coração, como uma pessoa humana, deu conta de absorver tudo aquilo que me causava dor naquele momento e transmutar isso em amor, imagine o coração de Deus, da divindade, do que você quiser chamar, Sim, sim, se essa misericórdia não é infinita. sim. Então, eu achei de uma beleza, de uma alegria, de uma mensagem de fé tão grande. E eu estou relendo esse livro. A primeira vez que eu li, isso não me chamou a atenção. Eu Aham. foquei muito mais nas viagens, no prazer, no conhecer três países, mas dessa vez a minha leitura estava muito mais Aham. cuidadosa, muito mais criteriosa, muito menorzinha, e aí isso me chamou muito a atenção. Então eu Sim, acho sim. que a gente não tá a gente não é egoísta quando a gente tem fé em nós mesmos. É porque às vezes eu fui educada numa educação mais castradora, mais Aham. assim, que eu agradeço muito os pais que eu tive, foram maravilhosos, eles são incríveis, né? Mas eu bem que eu sou filha de pai bravo. Então, às vezes, ter a figura de um Deus Pai, assim, a sensação que eu tenho, às vezes, era assim, é melhor você andar na linha, né? Vamos Sim, lá, vamos cumprir, vamos realizar, vamos. E eu tenho ressignificado essa figura de Deus Pai, vendo até outras coisas no meu pai com o passar do tempo.
mas sempre me dava a sensação de que eu estava devendo, que eu tinha que andar na linha e tinha que fazer uma coisa certa e tudo. E assim, no que a gente coloca a nossa fé? Eu acho que a gente tem que acordar de manhã e olhar e falar assim: caramba, eu sou filho de Deus. Eu mereço esse mundo, eu mereço essa vida, eu mereço fazer um bom uso desse tempo. Sim. Sabe? Se eu estou escrevendo, eu mereço deixar uma mensagem positiva para o mundo. Não positiva, positividade tóxica, assim, mas tipo, caramba, vai em frente, acredita. Você Uhum. merece estar aqui. Sim. E aí eu acho que quando a gente começa a contemplar isso na vida, a gente vai começando a perceber as forças opositoras a isso, as Uhum. nossas crenças, as nossas situações, as nossas limitações, né? Mas eu tenho colocado muito a fé, e tá difícil ainda para mim, para sustentar isso, assim, mas a fé em mim mesma, num primeiro momento, sabe? Assim, Uhum. de eu consigo mais, eu consigo ir além, eu consigo tomar parte dessa alegria que eu transmito para o mundo. Uhum. Porque muitas vezes todo mundo falava assim, mas eu sou uma pessoa tão alegre, você transmite alegria. E às vezes eu falava, eu não consigo sentir essa alegria toda. E aí, esse ano eu tô conseguindo, pela primeira vez, tomar parte na minha festa, na minha alegria. Uhum. Então, isso para mim tem sido uma alegria muito grande, Sim, né? sim. Por outro lado, também nos outros sentimentos, né? É sempre muito mais complexo do que parece, né? Bom, a gente teria assunto aqui para seguir, eu creio que longas horas. A gente pode voltar novamente em outro momento, né? Sim, sim. Mas eu me arrisco, né? Eu me arrisco a tocar em um outro tema aqui que eu acho que é muito pertinente também, diante disso tudo que a gente está conversando, que é o tema do perdão, né? Quando a gente também consegue perdoar determinadas coisas nossas, dos nossos relacionamentos, da nossa história, daqueles que a gente sabe que nos amaram e fizeram o melhor que eles podiam por nós, e de repente não foram o ideal, né? É muito interessante porque outro dia eu nem lembro exatamente onde eu estava fazendo o quê, mas era uma palestra, né? E a pessoa falava: na verdade, ninguém é ideal, nem situação nenhuma é ideal. Sempre falta alguma coisa. Né? Eu não sou a esposa ideal, eu não sou a professora ideal, né? O meu filho não é o filho ideal. Se a gente for pensar em todos os, né, em todos os ângulos, gente, não existe, porque não existe ninguém perfeito, né? A situação de trabalho não é a ideal, a situação da sociedade não é ideal, do país não é ideal. Na minha casa sempre tem alguma coisa que está faltando, ou seja, ela também não está ideal. O meu carro, de repente, não é o ideal. Eu precisaria de né, de um outro carro. Enfim, mas o que nós vamos fazer com o que nós temos? Eu não sou a pessoa perfeita que eu gostaria de ser já no momento, né? Na situação que eu gostaria, não consigo preparar aquela aula magnífica. Mas e o que eu vou fazer com o produto que eu tenho nas mãos? Qual é o melhor que eu vou dar com o que eu tenho nas mãos, né? Então, o grande desafio é esse, né? A gente tem uma história, a gente tem uma vida, a gente tem dores, a gente tem feridas, todos nós temos, né? A gente passou por um processo de educação. No meu caso e no seu caso, a gente trabalha com educação, então a gente, querendo ou não, a gente replica a educação, né? A gente tenta levar o nosso melhor, buscar o melhor e levar para as outras pessoas, mas a gente sabe que a gente não é perfeita. Mas o não ser perfeito não quer dizer que eu sou incapaz. Não quer dizer que eu não Exatamente. sirvo, né? Não quer dizer que eu não sirvo. A minha debilidade pode não ser a debilidade do outro,
mas o outro também tem alguma debilidade que eu tenho como virtude, de repente, como qualidade, né? Então, na verdade, o grande desafio é esse, né? É lidar com o que temos. E sempre pensando, né, nessa reconciliação, nessa verdade de nós mesmos, né? Maravilhoso, Edna, maravilhoso, porque perdão, gratidão vai ser a base desse edifício que a gente começa a reconstruir. Porque Sim. na hora que ruir muita coisa da nossa vida, o que fica é o alicerce. E o alicerce, ele é perdão e gratidão o tempo todo. Nem que não seja alguma coisa que já está trabalhado dentro da gente. Mas é tão interessante que a gente começa a ter acesso com toda a história de vida que foi construída dos nossos antepassados, da nossa sociedade, de tudo que veio antes. A gente é um produto, a gente é um fruto desse amor. E aí o perdão, o auto-perdão, ele tá muito junto da gratidão, porque o que acontece? Quando a gente começa a tomar contato com as nossas dores, com as nossas dificuldades, é inevitável que a gente viva um processo de luto também, do que a gente viveu até ali. Sim. Porque dá aquela sensação, nossa, mas eu perdi tanto tempo, eu bati a cabeça com tanta coisa. E tanta gente viu, nos fizeram convites que a gente recusou porque falava, isso não é para mim. Às vezes a pessoa te convidava, Edna, vem aqui, vem integrar a minha equipe. Você falava, não, isso aí é muito para mim, eu tenho que me preparar primeiro, eu tenho... A pessoa já está te vendo de outro ângulo, Sim, sim. né? Então, assim, a gente voltar a esses pontos que doem na história e voltar com amor e não voltar com pesar, com sofrimento, é um exercício diário. E voltar nas relações, resgatar as relações sempre por meio do amor. Não tem outro caminho, porque o caminho contrário disso ele só vai gerar mais peso, mais dor e mais sofrimento. Então, esse retorno ele tem que ser um retorno amoroso. Então, eu acho que esse perdão ele tem que estar presente na nossa vida de uma maneira incondicional. Sim. Porque senão, cada volta é como se você estivesse andando para trás mesmo. Porque a nossa mente ela é muito interessante. Se a gente começa, se a gente fica muito tempo no acontecimento de dor, sem esse propósito, sem essa luzinha do lado de fora, uma dor vai puxando outra, que vai puxando outra e vai ficando cada vez mais difícil e fica cada vez mais difícil de sair mesmo. Sim, sim. Mas quando tem perdão e quando tem gratidão, eu acho que o caminho vai ficando mais leve. Com certeza. E isso é muito sério, né? Leva a um processo de escravidão mesmo, né? Essa falta, né, desse perdão, essa falta de aceitar, né, as coisas como elas acontecem e perceber que aquilo ali não é o fim de tudo, né? Que existe uma saída. É muito sério quando a gente fica preso a essas realidades, né? Me vem aqui uma palavrinha na mente, mas na boca ela não sai, né? Que é uma palavra até que é muito falada por aí, mas é nesse sentido de escravidão mesmo, né? Não sai, a palavra não vai vir agora, né? Mas enfim, Nívia, realmente é uma pena, né? A gente tinha até conversado que iríamos fazer em 50 minutos, a gente já está aqui há mais de uma hora, não sei se você percebeu. Nem percebi. Poderia passar a noite batendo papo aqui com você. Então, mas o nosso tempo realmente está acabando. Eu gostaria muito, quero muito deixar a live salva, né? Para quem não Uhum. teve oportunidade, penso que essas considerações vão ajudar outras pessoas. Mas eu já te falo, aqui as portas estão abertas sempre. E eu acho que a gente tem muito o que conversar. Muito. Até porque
eu sou considerada psicóloga sem diploma. Você é confundida com psicóloga, então eu acho que a gente tem um caminho pela frente. Então já sei como que eu vou terminar esse agradecimento, Edna. Em primeiro lugar, queria te agradecer muito pelo convite, por ter me convidado, não só aberto espaço na sua vida, né? Mas no seu perfil também, para a gente falar de educação, de escrita, de amor, de fé, de espiritualidade. Sim, temos papo, né, para muito tempo ainda. Se Deus quiser, nós teremos outras oportunidades para a gente refletir, para a gente papear. Eu sempre vejo as lives como uma possibilidade de, como se fosse uma mesa aberta, onde duas amigas conversam e outras pessoas podem vir chegando, né? Sim. Mas eu queria fazer um agradecimento aos nossos verdadeiros psicólogos, os nossos profissionais de psicologia, né? Porque são eles que ajudam a organizar, Sim. são eles que fazem esse contraponto a isso que a gente, na verdade, a gente filosofa, né? E os psicólogos realmente organizam o pensamento. Sim. Mas que o amor possa ser sempre o caminho e a resposta. Eu acho que o que a gente deixa como mensagem da noite de hoje é isso. Seja escrevendo, seja vivendo, seja tocando os projetos, seja buscando o seu propósito, que o amor seja sempre o caminho, né? A E que por ferramenta onde a e o gente destino final, passar, né? né? Por onde a gente passar, com pequenos detalhes a gente possa ir levando cartinhas de amor, né? Ai, Lembra? meu Deus, que lindo! Sim, sim, o amor das cartas e o amor cura também, né? O amor cura, o amor das cartas, e com coisas muito simples, né, Nívia? De verdade, com Sim, coisas muito simples, né? é Tomando um verdade. café. Tomando um café com amigos, exatamente, Edna. Então, É isso mesmo. é muito simples, né? E a gente sempre quer transformar os atos de amor em presentes, em coisas, né? E, na verdade, muitas vezes o que a gente precisa é da presença, do presente É, presença, né? Do sim, presente eu estou aqui, conta comigo, né? Não que não seja legal um exatamente. presentinho de vez em quando, né? Fica a dica. É isso, minha amiga. Gratidão. Gratidão a todo mundo que parou um pouquinho. Vi que tinha a Gabi aqui conosco, Delano, meu primo, Renato, alguns alunos que passaram também. Que fica a resposta aí, né? Finalizando o nosso vídeo aqui, a nossa live. E que o amor seja sempre presente na vida de vocês das mais variadas formas diferentes. Ai, Igual, que também bom, super Lu, agradeço a todo verdade. mundo, né? Super agradeço a todo mundo que passou aí, a Andriele, a Zé, Lucilene, Luciene, Célia, enfim, foi um montão de gente aqui que eu fiquei, né, aqui no bate-papo e acabei não cumprimentando, mas são pessoas muito queridas e uma coisa que eu quero, né, deixar aqui registrado também. Cada pessoa que passa na nossa vida, ela nos ensina um pouquinho da forma de amar, né? Se a gente observar as Verdade. pessoas que passam na nossa vida, ou com uma ação de amor, né, ou com gesto, elas são educadores para a gente, né? Dessa forma de amar. Então a gente vai aos pouquinhos aprendendo, basta que a gente abra o coração, né? E queira, né? Eu acho que tudo começa por aí. Eu quero, eu abraço, eu quero, eu vou em frente, porque a vida realmente vale a pena, apesar das crises, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar dos momentos de tristeza, das perdas, a vida vale a pena, né? E Agora a gente como vale? E como vale vale? muito, muito. Nós estamos aqui, né, Nívia? Estamos. Talvez um dia a gente entre um pouquinho mais nas nossas histórias, né? Mas que nós Isso. estamos aqui, nós
caminhamos e superamos algumas coisas, né? Eu costumo dizer que eu não sou exemplo para ninguém, mas se eu conseguir, outras pessoas também conseguem. É isso. É exatamente isso. Uhum. Então, um Então, beijo, boa um beijo. noite. Boa noite. Obrigada. Muito E obrigada. até a Muito feliz de estar aqui. próxima. Até. Tchau, tchau.